Vida. É difícil dizer o que é, mas é fácil de sentir. A gente dá vida a ideias. Às vezes, elas ganham vida própria. Aí eu fiz as contas, fui num papel, espera um pouquinho. Eu vendo tantos frascos, a importadora vende tantos frascos, e em um ano eu pago o laboratório. Então aí nasceu a ideia do laboratório. Tá? Então compramos terreno do lado, daí eu construí o prédio, o laboratório, e nesse tempo se contratou então uma veterinária, que ela iniciou então com os processos dos medicamentos, os registros, né? E em 1990 ficou tudo pronto. Mas quando algo novo surge, muitos esquecem que há uma história anterior. É natural dos ciclos. Uma vida sempre tem origem em outra. A Embasa, o nome, ela das siglas, as iniciais da palavra importadora Bagé S.A., tanto pegando o I de importadora, B, Bagé, S.A., Sociedade Anônima, então forma a palavra Embasa. E eu lembro disso em Bagé ainda, quando eu era pequeno, tinha aqui uns 3, 4 anos, meu avô fazendo o logotipo da Embasa. Bom, a Embasa e a importadora Bagé, elas vivem juntas, né? Não adianta, uma depende muito da outra e uma faz parte da estratégia da outra. E o meu avô Francisco, ele foi muito forte nisso, né? Ele veio da Alemanha após a guerra, a Primeira Guerra Mundial, se alojou em Pelotas. Ele era engenheiro agrônomo, colheu terras, mandou testar na Alemanha para ver se era possível plantar trigo. Então eles trouxeram o trigo e acabaram até, depois de Pelotas, passaram para Bagé. E em Bagé fundaram a Trigolândia, reuniu um capital e formou a importadora Bagé. E com isso começaram a importar, por isso que veio o nome de importadora. Então eles importavam tratores, arados, mas também com falta de incentivos no campo, houve 4 anos de seca e acabou assim o setor ficando em dificuldade. Esse amigo disse, por que você não distribui a linha de produtos da Bayer no Brasil? E aí então se iniciou a importação de produtos da Bayer, da parte agrícola e alguma coisa de veterinária também. E aí veio a necessidade de sair de Bagé para Porto Alegre, que aqui era um porto e um ponto de distribuição dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então se iniciou a importadora aqui. Isso foi em 1960, 61. A trajetória da vida nos leva a lugares não planejados e também nos faz encarar dificuldades, às vezes, que exigem muito de nós. Alguns falam na tal vida de cão. A verdade é que o crescimento nunca é linear, sempre é formado por algumas quedas e passos para trás. Me formei, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Johnson & Johnson, em São José dos Campos, onde eu fiquei 1 ano. E lá eu recebi uma cartinha do meu pai, Sr. Walter, pedindo para... O que tu quer da vida? Tu quer seguir engenharia ou tu quer seguir o negócio? Se tu seguir o negócio, então eu vou ampliar, vou fazer um prédio novo, vou fazer um monte de coisa. E aí pensei, puxa, o que eu faço? Né? Lá eu tenho um futuro, aqui eu tenho outro futuro. Eu quero ter uma vida mais ampla, mais cheia de aventura. Eu quero criar coisas, né? Sempre gostei de construir, de fazer coisas. E aí então respondi para o meu pai, estou voltando para Porto Alegre e vamos ampliar a empresa. Quando nós iniciamos o laboratório, a ideia era para fazer grandes animais, mas a minha ideia era fazer pequenos animais. Então o meu custo para fazer coisas miúdas era barato, coisas grandes era caro. Então eu tive uma dificuldade com os meus pais, tal, no início, né, de convencer eles a entrar na linha PET, que era uma linha que estava recém iniciando. Né? Poucos laboratórios trabalhavam com isso. E aí então o meu sonho foi realizado. Conseguimos então montar uma linha, começamos com uma linha de shampoo, pegamos 6 produtos,
Vou ver se eu lembro ainda que era o sabonete, o creme rinse, shampoo antipulgas, loção, tinha mais 6, e o talco antipulgas. E foi um sucesso, né? Foi assim, acertamos em cheio. Olha toda a evolução que a gente teve, né? Como começou de uma forma muito mais simples e caseira para hoje, toda a evolução de máquinas, tecnologias e questão de excelência e qualidade que a gente sempre buscou, né? Então, esses 35 anos a gente vem expandindo, né? Desde Rio Grande do Sul, Brasil, a gente tem a intenção de ser uma marca referência no Brasil e também com a atuação internacional, né? Nos desafios que a vida nos impõe, o melhor é encarar os obstáculos como um gato, que tem 7 vidas e que sempre cai de pé. Então, dia 1º de maio de 2024, nós completamos 70 anos de história, né, na importadora Bagé. E no dia 3 de maio, já no dia 2 de maio, né, muita água começou a vir, existia um alerta, começou a subir. A gente pensou, né, a gente tem o gerador, né, quanto tempo isso vai durar, a gente vai precisar abastecer esse gerador de diesel, então a gente vai ter que fazer alguma coisa, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que tomar alguma decisão aqui e, né, qual é o plano, né, aqui. Então a gente teve que sentar ali e desenhar um plano. Veio o Guilherme, veio o Cassiano, veio o Alex. E se formou essa equipe, né, que para nós foi muito legal assim, da parte deles, se colocarem à disposição desde o primeiro momento. A gente teve outras pessoas, a Ivone, o Márcio, né, que se colocaram à disposição também, entre várias outras pessoas que ajudaram nesse momento também. Vieram aqui, viram como é que estava a situação, pegaram as bombonas, né, de 50 litros lá de diesel para a gente poder abastecer, né. E isso se formou essa equipe, então, que diariamente a gente vinha para cá. Quando a água baixou efetivamente, a gente viu a força de trabalho que muitas pessoas fizeram. Muita gente, inclusive, sem condições e tal, pessoas que tiveram suas casas atingidas também, muito negativo em relação à enchente, a tudo que aos prejuízos que se teve. Por outro lado, gratificante em ver esse trabalho de união, né, das pessoas querendo o bem da empresa. Se parar para pensar, onde tem vida, também tem uma família. Não importa se é de sangue, se é pequena, grande, tem família que funciona à distância ou que senta ao lado, mas em comum, elas têm a união. No final das contas, quando a gente fala de empresa familiar, seja a importadora Bagé com 70 anos, seja a Laboratório Ibasa com 35, por ser uma empresa familiar e sempre houve um cuidado do seu Rui e da dona Leila, e a gente tem muitos e muitos casos aqui, né, de pessoas que estão aqui dentro há muito tempo ou não estão há tanto tempo, mas que tu já sente parte de família, que pessoas que tu pode confiar, pessoas que, né, a gente teve uma situação peculiar agora da enchente, pessoas que perderam tudo, pessoas que a gente conseguiu ajudar, e a gente foi muito importante para essas pessoas também, porque para essa pessoa que trabalha conosco e para a família dessas pessoas, né? Então a gente se sente muito responsável nesse sentido de ser uma base de uma família que não é só essa pessoa, mas sim que é muito maior por trás, né? É muito importante eles sentirem o gostinho, eles conhecerem o negócio da família, dos pais, né? E dá uma familiaridade isso. Então foi nessa ideia que a gente trouxe o pessoal para cá, né? Quando surgiu uma oportunidade, a gente trazia o pessoal ou para brincar ou para sentir assim o trabalho, como é que é manusear o produto. Eles têm uma noção de fabricação, né? Eu me emociono um pouco por causa é uma vida que o seu Rui falou antes, né, da gente como família, a gente vivencia isso há muito tempo. Tem fotos minhas aqui na construção, né,
do laboratório, tem fotos minhas na Expo Inter, né? Um negócio de 70 anos, eu ainda não cheguei nem perto dos 70, né? E outro de 35, eu tô com 42 hoje, e eu tô ali na construção, né? Desse prédio. Faz parte da construção. Isso. Então, a gente, o seu Rui falou assim, a dificuldade, né, que a gente tem de levar um negócio familiar, não é uma coisa fácil, assim, mas é muito prazeroso. Por quê? Porque o que nos foi passado foi sempre de coração, né? Foi sempre com muito amor, né? E o seu Rui, a gente sempre fala muito assim que ele foi um visionário. Hoje em dia, tu não vai fazer um laboratório veterinário novo, né? Mas ele teve coragem de fazer, né? E hoje para nós isso foi extremamente importante para um negócio como um todo. E tem uma coisa que a gente leva assim, que é a nossa empresa e os valores que a gente acredita e que nos foi passado, nós sermos muito leais e justos. E o mercado fala isso da gente, isso é muito legal que a gente escuta isso pelo Brasil todo. Que a gente acordou que vai ser cumprido, porque foi assim que nos foi ensinado, né? Vida, palavrinha danada. Já percebeu que tem a palavra ida dentro dela? Deve ser para nos dar um ticket, para uma jornada que ninguém sabe onde vai dar. E vai ver a graça é justamente não saber. O sentido da vida só pode mesmo ser pra frente. Queria agradecer a todo mundo que participou desses 35 anos, né? Todo mundo foi muito importante em toda essa jornada e tá recém começando, né, gente? A gente tem muita coisa ainda para conquistar. É agradecer porque ninguém faz empresa sozinho, nenhuma família. As pessoas que fazem, né? E a gente quer sempre estar do lado de pessoas boas, pessoas que querem fazer e acreditam no nosso sonho. Agradecer então a todos os colaboradores por estarem esse tempo com a gente. E a gente quer isso e muito mais. A vida exige o melhor.